Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos dar início à segunda metade desta epístola. Colossenses 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Repetindo, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos conseguiram encontrar? Amém? Amém. Farei a leitura, os irmãos acompanhem o que diz a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos orar mais uma vez, ó Deus, pedindo a Tua bênção, Pai. Nós rogamos, ó Deus, do Senhor a Tua iluminação. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos guie em toda a verdade revelada, de modo, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz e atendê-la, ó Deus, prontamente. Que nós, ó Deus, possamos obedecer o Teu chamado, viver de acordo com aquilo que o Senhor exige de nós. Faz isso, ó Deus, através deste momento. Santifica este momento, ó Deus, para que nós possamos viver para o Teu inteiro agrado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, os capítulos 1 e 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses nos fizeram entender de forma bastante clara que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Paulo nos mostrou nessa primeira metade que nós somos salvos única e exclusivamente pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos explicou, irmãos, de forma bastante detalhada, que a nossa conversão está relacionada a cada um dos atos salvadores de Cristo Jesus. Cada ato, cada processo da nossa conversão está relacionado a cada um dos atos que Jesus Cristo realizou. Jesus morreu e nós também morremos com Ele. Nós fomos sepultados juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, e essa realidade é simbolizada de forma batismal. O batismo é o sinal visível de uma graça invisível que foi realizada em nós. E assim, meus irmãos, como nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Ele. O texto vai dizer no capítulo 2, versículo 12, que nós fomos ressuscitados com Ele mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Entretanto, meus irmãos, Paulo não termina aqui. Paulo continua este raciocínio, ele continua fazendo essa relação dramática entre a nossa conversão e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo se encarnou, Ele morreu, Ele ressurgiu, mas nós não podemos esquecer da sua ascensão. Jesus Cristo foi elevado às alturas depois que Ele completou a sua obra nessa terra. Após ter realizado, meus irmãos, a obra da redenção de forma completa, Jesus Cristo subiu aos céus e lá Ele está, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar vivos e mortos. E este ponto da vida do nosso Senhor não é algo sem aplicação para as nossas vidas. Saber que Jesus está no céu, reinando, à direita de Deus Pai, saber que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, que Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, não é algo, irmãos, não é uma informação inútil. A ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo tem também os seus reflexos na vida cristã, e é isso que Paulo vai mostrar aqui no capítulo 3 da sua carta aos crentes de Colossos. Assim como a morte antecede a ressurreição, por sua vez, antecede a ascensão. Em outras palavras, meus irmãos, o crente,
por ter sido morto e ressuscitado com Cristo, ele também deve subir aos céus com ele. Assim como nós morremos com Jesus, assim como nós fomos ressuscitados com Jesus, nós também subiremos aos céus com ele. Mas irmãos, é importante nós entendermos que o que Paulo está tentando nos mostrar aqui não é apenas uma referência à segunda vinda de Jesus. Paulo não está falando simplesmente do momento em que Jesus vier ao mundo mais uma vez para salvar, para buscar a sua igreja. Ele está mostrando a ascensão de Jesus, a glorificação de Jesus, com implicações para a vida cristã hoje. Paulo está falando da santificação do crente ainda nessa vida, meus irmãos. Capítulo 3, ele inaugura uma parte totalmente diferente dessa epístola, meus irmãos. Paulo começa a tratar de forma mais prática aqui com os colossenses, de uma maneira muito parecida com o que ele faz em Romanos, em Efésios, por exemplo. Paulo começa na primeira metade trazendo uma explicação sistemática, doutrinária, e na segunda metade ele começa a trazer ensinamentos práticos baseados naquilo que ele acabou de explicar. É exatamente isso que ele faz aqui em Colossenses. Depois de falar sobre a obra da redenção, de como Cristo nos tirou do reino das trevas, depois de refutar o falso ensino, os falsos ensinamentos dos hereges, Paulo começa a mostrar aos colossenses agora como eles deveriam viver a vida cristã, como eles deveriam se comportar agora que eles faziam parte do reino de Deus. Enquanto, meus irmãos, os hereges, os falsos mestres, ensinavam os crentes daquela igreja a buscar uma santificação baseada em obras, baseada naquilo que o homem pode fazer para Deus, Paulo, por sua vez, ensina o caminho verdadeiro para alcançar a plenitude, a maturidade cristã, a santificação. Paulo nos mostra que este caminho, irmãos, está baseado na união com Cristo. É pelo fato, irmãos, de estarmos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo que nós podemos viver uma vida completa na presença de Deus. Os capítulos 1 e 2 destacaram aspectos negativos, ou seja, Paulo mostrou aos colossenses tudo aquilo que eles não deveriam fazer, todos os ensinos errados que eles deveriam rejeitar. Mas agora, irmãos, Paulo muda a abordagem e traz agora aspectos positivos, ou seja, o que nós devemos fazer, o que deve fazer parte da nossa vida cristã, considerando que nós fazemos parte agora do reino de Deus. O tema central da segunda metade da epístola não é mais de advertências contra as heresias. Embora Paulo ainda faça algumas críticas ao falso ensino de forma indireta, o foco agora, meus irmãos, é na pessoa do Cristo glorificado, na morte da velha natureza, da nova vida que nós recebemos em Cristo quando nós fomos ressuscitados com Ele. Embora, meus irmãos, embora o velho homem esteja morto e sepultado, como nós já vimos no capítulo anterior, ele ainda se mantém na nossa carne. Nós ainda devemos lutar contra os nossos vícios, os nossos desejos, as nossas paixões carnais. Por isso, meus irmãos, essa parte da epístola é tão importante porque ela nos mostra quais são as características de uma nova vida em Cristo. O que significa, meus irmãos, ter uma nova vida em Cristo? Como é a vida daquele que foi ressuscitado com Cristo? Como se comporta aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo? Quais são as características, as marcas de alguém que agora é uma nova criatura? Paulo vai nos mostrar isso neste texto, em dois momentos. Primeiro, dos versículos 1 ao 4, ele vai nos mostrar, irmãos, que uma nova vida em Cristo consiste em uma busca pelas coisas do alto. Paulo vai mostrar isso nos versículos de 1 a 4. E depois, Paulo vai nos mostrar que ter uma nova vida em Cristo significa abandonar o pecado, abandonar os vícios, abandonar tudo aquilo que condiz com o pecado, com a nossa natureza terrena. Primeiro, a busca pelas coisas do alto. Quero que os irmãos olhem para o início desse texto que nós lemos, o versículo 1, e perceba, meus irmãos, que Paulo utiliza aqui uma partícula de conclusão. Aqui no versículo 1 ele começa usando uma expressão de conclusão, o que relaciona o que ele está falando aqui com o texto anterior. Paulo está fazendo uma aplicação de tudo aquilo que ele já explicou e que nós já meditamos. Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Uma observação, irmãos, importante, é que Paulo não está duvidando da conversão dos colossenses aqui. Quando ele usa a palavra se, ele não está colocando dúvidas, levantando dúvidas a respeito da conversão daqueles irmãos. Esse termo é usado aqui como uma constatação e não como uma hipótese. Paulo não está levantando aqui uma situação hipotética, ele não está dizendo algo mais ou menos assim, olha, se vocês forem crentes, olha, se de fato vocês forem convertidos. Não é isso que Paulo está falando, meus irmãos, porque ele acreditava que aqueles irmãos eram crentes de verdade. Apesar de alguns colossenses estarem se desviando da centralidade do Evangelho, apesar de alguns estarem dando ouvidos aos falsos ensinos, Paulo acreditava que eles eram crentes de verdade, como ele já expressou isso em vários versículos que nós já lemos aqui.
Paulo era grato a Deus pela conversão daqueles irmãos. Paulo era grato a Deus porque eles estavam gerando frutos como em outras partes do mundo. Paulo diz que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Paulo ora, não para que eles se convertam, mas para que eles cresçam ainda mais no pleno conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, mistério esse que eles já haviam crido. Paulo disse: vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Paulo disse, meus irmãos, que eles eram estranhos, eles eram inimigos de Deus no entendimento e nas práticas malignas, mas agora eles estavam inseridos no reino de Deus. Paulo disse: vocês morreram, foram sepultados, ressuscitados, vocês foram circuncidados, não a circuncisão da carne, mas a circuncisão que é feita no coração pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cria que o escrito de dívida que constava contra os colossenses foi pago no sangue da morte, no sangue da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando Paulo usa a palavra "se", não significa que ele esteja levantando dúvidas a respeito da conversão daqueles irmãos. Alguns comentaristas explicam que "se" aqui seria melhor traduzido como "sendo que", ou "baseado em", "já que", e algumas traduções de fato traduzem esse texto diferente, trazendo da seguinte forma: portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo. Veja, irmãos, isso muda totalmente a nossa interpretação do texto. E aí Paulo usa isso como um pressuposto. Paulo usa a conversão deles como uma base para uma exortação que ele vai fazer logo em seguida. Partindo do fato de que eles eram cristãos, de que eles receberam uma nova vida em Cristo, de que eles se identificaram com a morte e com a ressurreição de Jesus, Paulo diz de forma bastante imperativa àqueles irmãos: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. A orientação central de Paulo é essa, meus irmãos: buscar e pensar nas coisas do céu, nas coisas celestiais. Paulo orienta os membros daquela igreja a buscar essas coisas porque este é o cerne da vida cristã. Você já se perguntou, meu irmão e minha irmã, em algum momento da sua vida, o que significa ser cristão? Às vezes nós nos deparamos com esses questionamentos e as respostas para essa pergunta nem sempre condizem com a verdade da Escritura. Ser cristão, meus irmãos, não é mudar de roupa. Ser cristão não é mudar de linguajar. Ser cristão não significa fazer ou deixar de fazer algumas práticas externas, embora a conversão envolva essas coisas. Embora em um dado momento da nossa caminhada cristã nós devemos mudar algumas práticas externas da nossa vida, isso de fato acontece. Não é isso que consiste, não é essa a definição completa do que significa ser um cristão. De acordo com Paulo, meus irmãos, ser alguém que recebeu uma nova vida em Cristo é ser alguém que tem a sua mente focada nas coisas do céu. É não pensar mais como o mundo pensa. É não pensar mais da forma natural como nós acostumamos pensar. Paulo usa a palavra buscar aqui. E buscar aqui, meus irmãos, tem o sentido de uma busca intensa, de um esforço constante, de uma teimosia, de uma insistência em buscar, em procurar por algo. É colocar, meus irmãos, todo o nosso coração e toda a nossa mente nas coisas celestiais e não nas coisas dessa terra. E coisas dessa terra aqui, meus irmãos, não é pecado. Pelo menos não no primeiro momento. Paulo vai falar do pecado a partir do versículo 5. João Calvino explica que coisas da terra aqui provavelmente seja uma referência ao que Paulo falou no final do capítulo 2. O legalismo, o misticismo e o ascetismo. Paulo está falando: vocês devem focar nas coisas do céu e não nas coisas dessa terra. Vocês não devem buscar uma aprovação de Deus, uma santificação com base no legalismo, na circuncisão, no dízimo, em dias, datas e comemorações santas. Isso não salva ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês devem focar nas coisas do céu e não no misticismo. Porque culto de anjos, visões, revelações, falsa humildade, esses tipos de coisas não é o que caracteriza uma nova vida em Cristo. Deixar de comer certas coisas, deixar de beber certas coisas, não tocar nisso ou naquilo, não é o que consiste, não é nisso que consiste uma nova vida em Cristo. Essas coisas do alto, meus irmãos, são os valores e os princípios ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi exaltado em glória nos céus. Pensar nas coisas do alto, meus irmãos, significa ter a mente de Cristo, como Paulo ensinou em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pensar nas coisas do alto, meus irmãos, tem a ver com o que Paulo ensinou em Romanos 12,2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Contudo, meus irmãos, não significa apenas pensar nas coisas do alto, imaginar. Não é apenas um exercício mental puro e simplesmente. Significa, meus irmãos, ter prazer nas coisas do alto. Significa buscar intensamente, significa fazer da nossa vida, fazer disso o alvo da nossa vida, o foco da nossa existência. Preencher a nossa mente com toda a verdade de Deus, com tudo aquilo que é bom e verdadeiro.
Paulo ensinou algo parecido com isso em Filipenses, na carta que vem antes a essa que nós estamos meditando. No capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, pensar nas coisas do alto está de acordo com aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas ficam em segundo plano. Elas serão acrescentadas posteriormente. O foco da vida cristã é ter sede e fome de justiça. E os versículos 3 e 4, irmãos, que vem depois dessa exortação do apóstolo Paulo, nos mostra a razão pela qual nós devemos buscar as coisas do céu e não dessa terra. A razão, meus irmãos, é porque nós morremos para elas. Isso repete o que está no capítulo 2, verso 20. Nós morremos para os rudimentos deste mundo. A nossa nova vida foi escondida com a nova vida de Cristo, escondida em Deus. Ou seja, irmãos, por nós estarmos ligados a Cristo, automaticamente, necessariamente, nós já estamos diante de Deus. Nós já estamos na presença de Deus. Apesar, meus irmãos, de ainda estarmos neste mundo, nós não pertencemos mais a Ele. Apesar de nós vivermos aqui, nós não pensamos mais como os demais. E quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Ou seja, quando Cristo voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja, nós desfrutaremos dessa nova vida de forma completa. Veja, irmãos, ela já foi inaugurada em nós. Já somos novas criaturas. Já desfrutamos da nova realidade, dessa nova ordem estabelecida por Cristo. Nós já estamos na presença de Deus. Mas isso se manifestará ainda de forma plena, de forma completa, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Como cristãos, irmãos, que possuem uma nova identidade em Cristo, nós não devemos mais pensar como o mundo pensa. O nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes devem estar voltadas para aquilo que é celestial. O nosso coração, as nossas motivações, aquilo que nos impulsiona não podem ser coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras, são transitórias, elas acabam. Jesus nos ensinou isso de forma bastante clara. As coisas deste mundo acabam. Mas na eternidade, meus irmãos, tudo dura, tudo se mantém. Na presença de Deus, meus irmãos, essa graça não tem fim. Essa é a grande diferença entre o crente e o não, e aquele que não é. Entre aquele que é cristão e aquele que é não cristão, o ímpio. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós devemos negligenciar a nossa vida aqui. Nós temos deveres e responsabilidades nesse mundo que nós devemos cumprir para a glória de Deus. Paulo não está nos ensinando a sermos irresponsáveis. Paulo está falando, meus irmãos, que nós devemos focar primariamente nas coisas do céu. As nossas responsabilidades nessa terra, Paulo explica muito bem. Os nossos deveres no trabalho, na família, na igreja. Paulo ensina as virtudes que nós devemos cultivar. Ele vai ensinar isso a partir do versículo 12, indo até o final da epístola. Mas o mais importante, meus irmãos, para o cristão, é focar nas coisas celestiais. Jesus foi categórico quando ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o seu coração, ali também estará o teu. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Veja, meus irmãos, faça uma reflexão, faça uma autoanálise. O que é que te motiva? O que é que te impulsiona? Como você enxerga o mundo? Como você interpreta a realidade à sua volta? Como você resolve os seus problemas? Como você guia a sua casa? Como você se comporta no trabalho, na escola, na igreja? Você é motivado pelos princípios do céu? Ou você age como qualquer pessoa no mundo age? Você resolve os seus problemas da mesma forma que um ímpio que está com a sua mente nas coisas da terra resolve? Veja, meus irmãos, este é o ponto central, focal da vida cristã. Buscar as coisas do alto. Nós amamos este mundo porque Deus nos plantou aqui. Temos deveres e responsabilidades e Deus disse que o mundo que Ele criou é bom. Deus viu que toda a sua criação é boa. Nós devemos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá. Mas, meus irmãos, nós devemos entender que nós somos apenas peregrinos nessa terra. A nossa pátria é o céu. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. E Paulo continua. Ele continua mostrando o que significa ter uma nova vida em Cristo. E agora, dos versículos 5 a 11, ele vai nos mostrar aqui uma marca de alguém que foi ressuscitado com Cristo. Uma das marcas é o abandono do pecado. Abandonar as práticas pecaminosas da nossa natureza terrena. E percebam, irmãos, que Paulo começa do mesmo jeito que ele começou no versículo 1, com uma palavra de conclusão. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pois aqui é o mesmo que portanto, no versículo 1.
Indica, meus irmãos, a mortificação, indica que a mortificação da natureza terrena, ou seja, o abandono do pecado na prática, é motivado por aquilo que nós acabamos de ler nos 4 primeiros versículos. Paulo está nos explicando, meus irmãos, explicando aos Colossenses e, portanto, a nós, que o pecado só é vencido quando a mente e o coração estão alinhados com as coisas do céu, alinhados na busca pelas coisas do céu, onde Cristo vive. O legalismo não ajuda a vencer o pecado. Cumprir uma lista interminável de regras não torna ninguém mais santo. Viver uma vida mística, viver uma vida buscando práticas espirituais extraordinárias não torna ninguém mais santo. Embora muitos insistam nisso hoje em dia. Percebe, irmãos, como muitas pessoas hoje em dia que se dizem cristãs, apegadas a práticas místicas, espirituosas, a coisas supersticiosas muitas vezes, pagãs muitas vezes, pessoas que se apegam a essas coisas se acham mais santas, mais espirituais, mais livres do pecado do que aqueles que não buscam essas coisas. Sonhos, visões, revelações, esse tipo de coisa. O ascetismo, meus irmãos, também não ajuda na luta contra o pecado. Machucar, ferir a própria carne, como muitos provavelmente ali em Colossos estavam fazendo, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, dietas, regimes religiosos, isso não santifica ninguém. Isso não torna ninguém mais santo. O texto, meus irmãos, continua falando da nossa morte aqui. Mas Paulo aborda de uma forma diferente. Lembrem, irmãos. Paulo, ele falava da nossa morte como algo que Deus fez em nós através de Cristo. Uma obra que Deus realizou de forma graciosa em nós. Mas agora ele muda o discurso e ele se dirige ao cristão. Ele fala diretamente ao cristão quando ele diz: façam morrer a vossa natureza terrena. Paulo mostra aqui, irmãos, que na santificação há responsabilidade humana. A salvação não depende de nós. A salvação não é uma obra humana. Nós não ajudamos Deus em nada. Mas na santificação exige de nós também esforço. A santificação é uma obra que Deus faz em conjunto com cada um de nós, com a nossa busca por aquilo que é santo, por uma separação do pecado. Paulo mostra, meus irmãos, que o crente deve mortificar os desejos da carne. Que desejos são esses? Que pecados são esses? Paulo faz uma relação no versículo 5, 8 e 9. Versículo 5, Paulo diz que estes desejos, esses vícios carnais que devem ser abandonados é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. No versículo 8 ele vai falar de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem vulgar. E no versículo 9 ele fala a respeito da mentira. Nós só conseguimos, irmãos, abandonar esses pecados, cumprir a lei de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus quando nós fazemos os membros do nosso corpo, as paixões da nossa carne, morrer. Paulo recomenda, meus irmãos, o mesmo que Jesus Cristo recomendou em Mateus 5, 29 e 30. Se o teu olho te faz pecar, corta-o, lança fora, arranca, porque é melhor entrar com apenas um olho do que com os dois ser lançado no inferno. É possível, meus irmãos, que Paulo esteja relembrando aquilo que ele ensinou lá em Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Como nós devemos usar os membros do nosso corpo? Literalmente os membros do nosso corpo. Olho, boca, ouvido, mãos, pés. Como nós devemos usar os membros do nosso corpo? Nós devemos, irmãos, consagrá-los ao Senhor de uma forma santa e digna. Mortificar as paixões da carne, os membros do corpo, não significa literalmente cortar a mão. Jesus não estava dizendo literalmente para arrancar os pés, arrancar os olhos. Significa, irmãos, deixar de usá-los para o pecado e usá-los de forma santa, usá-los como instrumentos de justiça. Paulo diz isso lá em Romanos 6. Ele diz: não reine em vosso corpo o pecado, não reine em vosso corpo mortal a impureza ou o pecado, porque vocês já morreram para o pecado. Antes, usem os membros dos seus corpos para a justiça, para proclamar a justiça de Deus. Meus irmãos, utilizar o corpo, utilizar os membros, as nossas capacidades, as nossas faculdades para o pecado, não é algo que deve fazer parte da nossa vida. É isso que caracteriza a vida dos filhos da desobediência, aqueles que estão debaixo da ira de Deus, versículo 6. Isso não faz mais parte da nossa vida. Isso configura o modelo em que nós vivíamos antes da conversão. Paulo diz isso no versículo 7. Agora, como novas criaturas, devemos usar os nossos membros como instrumentos de justiça. Nós não devemos mais usar os nossos olhos para colocá-los em coisas impuras. Não devemos usar os nossos olhos para a cobiça, para a inveja. Nós devemos usar os nossos olhos para aquilo que é santo, para aquilo que é puro. Jesus Cristo diz que os olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Nós não podemos mais, irmãos, emprestar as nossas mãos, os nossos ouvidos, a nossa boca para a mentira, para o falso testemunho, para o engano.
Nós devemos usar os membros do nosso corpo para proclamar a verdade, para obedecer a Deus, para proclamar o reino de Deus, para fazer aquilo que Ele nos ordena. É isso que significa mortificar a nossa natureza terrena. É usar os membros do nosso corpo, que antes eram usados para o mal, para o pecado, para as coisas erradas, para as paixões da carne, para a vontade de Satanás, usá-los agora para a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. A nova vida, irmãos, é ilustrada por Paulo aqui de uma forma bastante interessante. Ele usa uma metáfora aqui de trocar de roupa. Versículos 8 a 10, ele usa essa linguagem aqui. E mais uma vez, alguns comentaristas vamos dizer que existe um tema batismal aqui nos verbos despir e revestir. É provável, irmãos, que Paulo esteja se relembrando de uma prática bastante antiga da igreja primitiva, que consistia em dar roupas novas para um novo convertido. Ele tirava suas roupas, era batizado e recebia roupas novas como símbolo da nova vida em Cristo. Ralph Martin, um comentarista, explicando esse texto, ele diz que Paulo está chamando os colossenses de volta ao batismo, fazendo com que eles se lembrem do efeito dinâmico ao libertá-los do antigo modo de vida e, como consequência, a sua união com Cristo pela fé agora confessada. Paulo está nos fazendo lembrar da nossa conversão. Paulo está fazendo, irmãos, exatamente como ele orou no capítulo 1, versículo 9, para que aqueles irmãos vivessem de modo digno do Senhor, ou seja, vivessem com base naquilo que eles professaram, vivessem com base naquilo que eles ouviram a respeito do Evangelho, abandonando a velha natureza, se desvestindo do velho Adão e se revestindo do novo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito da nova vida em Cristo, meus irmãos, é restaurar aquilo que o pecado deturpou. Final do versículo 10 diz que nós devemos nos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Se revestir do novo homem, meus irmãos, é restaurar aquilo que foi distorcido na queda dos nossos primeiros pais. A imagem de Deus é restaurada em nós. E por fim, versículo 11, Paulo traz aqui uma das falas mais importantes dessa epístola. Paulo diz, irmãos, que essa experiência, essa transformação, essa ligação com Cristo glorificado, esse revestir do novo homem e abandonar a velha natureza, é algo que se aplica a todo crente. É algo que é distribuído a toda a igreja. Irmãos, Paulo vai nos mostrar, irmãos, que não há mais agora separações entre grego, judeu, quem é circuncidado, quem não é, quem é intelectual, quem não é, quem é escravo, quem é senhor. Cristo é tudo em todos. É possível, irmãos, que essa seja uma crítica de Paulo, mais uma vez, aos falsos mestres, que tinham um caráter separatista, que separavam um grupo específico e privilegiado dentro da comunidade de Colossos, dizendo que eles é que tinham a plenitude, eles é que recebiam essas emanações e estavam ligados a Deus. Paulo diz que tudo isso está errado. Paulo nos mostra, irmãos, que Cristo é tudo em todos. Claro, ele está falando apenas da igreja aqui, não do mundo todo, todas as pessoas. Na igreja, irmãos, todos são iguais, judeus ou gentios, sábios ou ignorantes, servos ou senhores. E é interessante quando ele fala de servos e senhores, provavelmente ele esteja relembrando aqui Filemão. Nós já meditamos na epístola de Filemão, e os irmãos devem se lembrar que Filemão era um membro dessa igreja, da igreja de Colossos. Paulo disse que são todos iguais agora. Lembrem, irmãos, daquilo que Paulo disse a Filemão. Ele disse, olha, estou te mandando Onésimo de volta. Ele te roubou, ele te deu prejuízo, mas perdoe ele e receba ele agora não como um servo, não como um escravo. Ele é muito mais do que isso, ele é um irmão caríssimo. Veja, irmãos, Paulo nos mostra que em Cristo, nós, a comunidade da fé, somos todos iguais. Todas as diferenças raciais, sociais, econômicas, intelectuais foram abolidas na humanidade de Cristo. A única distinção que existe na humanidade agora é entre crentes e não crentes, entre salvos e não salvos. Essa é a única separação que nos cabe. O Evangelho, irmãos, é para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Na igreja de Cristo nós não podemos fazer acepção de pessoas. São Tiago nos ensina isso no capítulo 2, versículos de 1 a 13. Meu irmão, minha irmã, você pode ser o homem mais rico de São Bento, ou o mais pobre e miserável de São Bento, ou do Pernambuco, ou do Brasil, ou do mundo. Não importa, aqui no corpo de Cristo, somos todos iguais. Você pode ser o homem mais intelectual, mais sábio, ter uma parede inteira de certificados, currículos, títulos, patentes, credenciais. Ou você pode ser um simples, matuto, ignorante, que mal sabe escrever seu nome. Aqui na igreja, irmãos, não existe essa separação, somos todos iguais. Você pode ser o homem mais poderoso, mais famoso, mais influente, meu irmão e minha irmã. Ou você pode ser o mais anônimo, o mais irrelevante, o mais desprezado. No corpo de Cristo somos todos iguais. Você pode ser preto, branco, alto, baixo, gordo, magro, não importa. Cristo é tudo em todos. Cristo nos nivela por baixo, somos todos iguais. Aqui, meus irmãos, somos todos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo.
Essa é a beleza da igreja, meu irmão. A beleza da igreja está no fato de que Deus reúne famílias diferentes, tribos diferentes, culturas diferentes, de modo a formar um único povo. A família da fé. Não importa, meus irmãos, as diferenças terrenas que há entre nós. Aqui, todos nós olhamos para um único paradigma, um único modelo. Todos nós olhamos para uma única referência. É Cristo. Todos são iguais perante Deus. Todos são igualmente moldados ao caráter de Cristo. Paulo vai nos dizer lá em Romanos, irmãos, que Deus nos predestinou com a finalidade de restaurar em nós a imagem do seu Filho amado. Lá em Romanos 8, 29, diz que Deus nos predestinou a fim de que Jesus Cristo seja o primogênito, o irmão mais velho entre muitos irmãos. Veja, irmãos, nós olhamos para Ele. Ele é a nossa referência. É Ele que nós devemos seguir. É nisso que consiste ter uma nova vida em Cristo. É ter a mente focada em Cristo. É ter os nossos desejos, as nossas motivações em Cristo. E fazendo isso, nós conseguimos vencer o pecado. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos frustrados, porque caímos no pecado constantemente, muitas vezes no mesmo pecado. Isso muitas vezes se dá, irmãos, porque a nossa mente está focada nas coisas da terra. Nós devemos focar naquilo que é celestial. Que Deus, então, nos ajude. Que Deus limpe os nossos olhos. Que nós possamos, com a ajuda de Deus, ter uma visão que vai além dessa visão terrena, horizontal. E que nós possamos focar naquele que está acima do sol. Aquele que está nas alturas, à direita de Deus, onde há de vir para buscar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe a